De tempos em tempos eu vejo flutuarem pela internet alguns comentários dizendo que Harry não era um bruxo talentoso porque a maioria dos feitos realizados por ele aconteceram só porque ele teve muita ajuda de várias pessoas à volta dele. Hoje eu vou provar para vocês com fatos canônicos que Harry Potter era sim um bruxo muito talentoso e eu diria até acima da média. Então fica aqui comigo nesse vídeo que vocês vão se amarrar. Lumos Maxima! E aí meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Com muita frequência eu vejo pela internet alguns comentários desmerecendo os feitos e realizações de Harry Potter pelo fato dele ter recebido muita ajuda do ciclo de apoio em torno dele e por às vezes as circunstâncias de momentos decisivos parecerem favorecer o garoto. E assim, isso é um fato. Harry recebeu mesmo muita ajuda ao longo de sua trajetória na saga. Porém, eu acho que isso não diminui a grandiosidade dos seus feitos e nem deveria ser um argumento aceitável para definir se ele era um bruxo talentoso ou não. Vejam só, um maestro super talentoso precisa contar com a ajuda de músicos igualmente talentosos para compor uma orquestra. Um diretor de cinema, por mais talentoso que seja, não consegue fazer uma superprodução sozinho. Ele precisa de uma equipe gigantesca por trás dele para ajudar na produção. Um youtuber pode ser bom do jeito que for e ter um conteúdo maravilhoso, mas se ele não cativar o público dele e não tiver pessoas se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando os seus vídeos, ele também não consegue chegar a lugar nenhum. Entenderam a deixa, né? Se inscrevam aí e não se esqueçam do like. Enfim, é uma via de mão dupla, né? Uma pessoa talentosa precisa de ajuda para ser bem sucedida, assim como receber ajuda, mas não ter os talentos ou habilidades necessárias também não leva ninguém muito longe. No fim das contas, todo mundo precisa de ajuda em algum momento, por mais talentoso que seja. Inclusive o maravilhoso Harry Potter, o menino que sobreviveu. Isso posto, eu vou trazer para vocês agora 7 fatos que comprovam que Harry era um bruxo muito talentoso sim, e até com talentos acima da média. E que por mais que ele tenha recebido ajuda, isso não adiantaria muita coisa se ele não tivesse talentos e habilidades especiais. Número 1. Harry tinha um talento nato para voar de vassoura. Vocês devem se lembrar que logo no seu primeiro ano em Hogwarts, Harry fez uma manobra espetacular para recuperar o Lembrol de Neville, que tinha sido lançado longe por Draco Malfoy. A manobra foi tão impressionante que chamou a atenção da professora McGonagall. E aqui é preciso levar em consideração o seguinte: Harry, até aquele momento, nunca tinha voado de vassoura antes. Bem, na verdade, quando ainda era um bebê, ele voou sim numa vassoura de brinquedo que tinha sido um presente de Sirius para ele. Mas isso não conta, né? O fato é que Harry estava tendo seu primeiro contato com o mundo bruxo e com tudo relacionado a ele. E voar de vassoura não é algo assim tão simples. Várias crianças nascidas no mundo bruxo não tiveram nem de perto a mesma facilidade que Harry teve para voar, quanto mais de fazer uma manobra daquelas. A professora McGonagall ficou tão impressionada que colocou o garoto no time de quadribol da Grifinória como apanhador, e os alunos do primeiro ano dificilmente faziam parte dos times de quadribol da escola. Harry se tornou o jogador de quadribol mais jovem do século naquela ocasião. Enquanto conversava com Olivia Wood, o capitão do time da Grifinória, ela disse o seguinte sobre Harry: "O menino tem um talento natural. Nunca vi nada parecido. Ele apanhou aquela coisa com a mão depois de um mergulho de mais de 15 metros. Não sofreu um único arranhão. Nem Carlinhos Weasley seria capaz de fazer algo igual." Carlinhos Weasley era o irmão mais velho de Rony, que era muito famoso pelo seu talento no campo de quadribol. Mas aí alguém pode perguntar o seguinte: mas o que a professora McGonagall sabia sobre quadribol e sobre voar de vassouras, afinal de contas? Bem, basta dizer que no seu tempo como estudante, Minerva foi só uma das melhores jogadoras de quadribol que Hogwarts já viu. Acreditem, ela sabia muito bem o que estava dizendo. Além disso, em Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry replica um movimento muito usado por Viktor Krum, que era jogador de quadribol profissional.
Esse movimento era chamado de finta de Wronski e o seu nível de execução e perigo eram altíssimos. Viktor Krum chega até a elogiar Harry pelo talento dele voando numa vassoura. E eu acho que ele entendia bem do assunto, né? Sendo que ele era um dos principais astros de quadribol da sua época. Número 2. Harry enfrentou um basilisco com apenas 12 anos de idade. O basilisco é uma criatura mágica lendária que mata instantaneamente qualquer pessoa que olha diretamente para os seus olhos. E aqueles que olham para os olhos do bicho indiretamente são petrificados. O veneno do basilisco é muito poderoso e capaz de matar uma vítima em poucos minutos. E eu já ia me esquecendo de mencionar que o bicho pode chegar até 15 metros de comprimento. E eu também não posso deixar de dizer que enquanto o Harry tinha que lidar com um bicho desses, ele também estava tendo que lidar com um tipo de magia poderosíssima que trazia de volta a imagem de 16 anos do bruxo das trevas mais poderoso de todos os tempos, como se ele estivesse vivo, embora fosse apenas uma lembrança. E a possibilidade desse bruxo retornar ali mesmo era gigantesca. Bruno, mas o Harry teve muita ajuda ali, ele teve toda a ajuda do mundo nessa ocasião. Ele recebeu a espada de Grifinória e Fawkes cegou o basilisco para ele. Bem, mesmo cego, o basilisco podia ser guiado pela lembrança de Tom Riddle e ainda podia farejar Harry sentindo todos os movimentos do garoto. Mas tudo bem, se você acha isso mole, vamos colocar você numa situação dessas e ver como é que você se sai. O fato é que com apenas 12 anos de idade, Harry teve que enfrentar tudo isso e na hora que o bicho estava pegando mesmo, foi ele que matou o basilisco. Foi ele que enfiou a espada na serpente gigante. Ninguém fez isso por ele. Uma coragem que muitos bruxos adultos não teriam. Número 3. Harry era capaz de conjurar um patrono corpóreo. O feitiço do patrono é uma das magias mais complexas do mundo bruxo e conjurar um patrono corpóreo é um feito que até mesmo alguns bruxos graduados não são capazes de fazer. Mas Harry foi capaz de fazer isso aos 13 anos, em Prisioneiro de Azkaban, quando salvou Sirius, Hermione e ele mesmo de um exército de dementadores. Depois a gente fica sabendo por Hermione que ela ouviu Snape dizer a Dumbledore que apenas um bruxo muito poderoso seria capaz de conjurar um patrono como aquele que Harry conjurou. 2 anos depois, em Ordem da Fênix, quando Harry está sendo julgado no Ministério da Magia por ter usado o feitiço do patrono na frente de Duda para salvar os dois de 2 dementadores, Amelia Bones, que era chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, fica impressionada com o fato do garoto ser capaz de produzir um patrono corpóreo com a idade que ele tinha. Número 4. Harry participou e venceu o torneio Tribruxo. Aos 14 anos de idade, Harry se vê forçado a participar de uma série de provas de fogo, disputando uma competição com 3 bruxos mais velhos e com mais conhecimento em magia do que ele. Fleur Delacour, Cedrico Diggory e Viktor Krum eram estudantes mais velhos e mais próximos de se graduar do que Harry, que estava apenas em seu 4º ano em Hogwarts. Mas o garoto não ficou devendo nada para os 3, e nas provas do torneio ele demonstrou muito conhecimento e perícia em magia, além de uma grande dose de coragem. Bruno, mas o Harry recebeu tudo de mão beijada nesse torneio. O Bartol Crouch Jr., disfarçado de olho tonto, deu todas as pistas e respostas possíveis pro Harry. Muito bem, pequeno gafanhoto. E você acha que os outros estudantes não receberam ajuda de ninguém? Vejam só, Madame Maxime com certeza disse para Fleur Delacour que a primeira prova seria com dragões, porque ela viu os dragões antes, assim como Harry viu. E certamente ela dava toda a ajuda do mundo para que Fleur fosse bem sucedida nas provas. Igor Karkaroff certamente dava aquela ajudinha necessária para que Viktor Krum ganhasse o torneio. E Cedrico Diggory só ficou sabendo dos dragões na primeira prova porque Harry contou para ele. E Diggory só descobriu como fazer para ouvir a pista do Ovo de Ouro porque o próprio falso olho tonto disse para ele o que fazer. Então, no fim das contas, nenhum competidor do torneio estava sozinho nas tarefas. E quando a hora da verdade chegou, Harry venceu Cedrico Diggory no labirinto e só não pegou a taça sozinho porque foi muito generoso e achou que os 2 garotos deviam pegar a taça juntos, mas o próprio Cedrico reconheceu que Harry tinha vencido. Número 5. Harry foi professor da galera da armada de Dumbledore. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Hermione reconheceu a necessidade de os estudantes aprenderem a se defender em combate, já que Dolores Umbridge
estava aplicando uma metodologia de ensino completamente teórica na matéria de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. Os alunos estavam começando a perceber que uma guerra entre o bem e o mal era iminente e que eles precisariam de habilidades que Umbridge se recusava a ensinar. Então, a própria Hermione, que era uma bruxa extremamente inteligente, a mais inteligente da sua idade, reconheceu que Harry Potter seria um melhor professor do que ela, já que ele tinha enfrentado e vencido perigos que nem ela e nenhum outro estudante de Hogwarts tinham sequer sonhado em enfrentar, muito menos sair vitorioso. Harry era bom demais, galera. Ele dominava os feitiços defensivos com maestria e era um excelente professor. Número 6. Na Batalha do Departamento de Mistérios, Harry foi o único estudante a permanecer em pé e sem ferimentos mais sérios. Achando que Sirius estava em perigo, Harry decide ir ao Ministério da Magia na tentativa de resgatar o padrinho, e alguns dos jovens da armada de Dumbledore vão com ele. É claro que chegando lá eles descobrem que a visão que Harry tinha tido era uma ilusão criada por Voldemort. Eles haviam caído numa cilada e Sirius não estava em apuros coisa nenhuma. No filme de Ordem da Fênix, por algum momento, os jovens da armada parecem conseguir lutar de igual para igual contra os Comensais da Morte dentro do Departamento de Mistérios. E depois, quando a Ordem da Fênix chega, eles são protegidos e nenhum deles sofrem danos mais sérios. Todos terminam de pé e sem ferimentos graves no fim da batalha. Agora, no livro não é bem assim não. Hermione acaba sendo atingida por um feitiço de um dos comensais que faz um corte no peito dela de lado a lado e ela fica totalmente desacordada. Na hora, Harry chega a temer pensando que a garota pudesse ter morrido. Rony recebe algum tipo de ataque que faz ele ficar completamente abobado e no fim acaba tendo de ser carregado por Harry. Gina tem seu tornozelo quebrado e por isso não consegue mais ficar de pé. Depois ela acaba sendo atingida no rosto por um jorro de luz vermelha que sai da ponta da varinha de um dos comensais e ali ela tomba para o lado e fica desacordada. Luna é atingida por um feitiço meio que explosivo que lança ela para longe. A garota bate numa escrivaninha e escorrega para o chão completamente desacordada. Neville é o que mais resiste à batalha ao lado de Harry, mas ele tem o seu nariz quebrado por um chute de um dos comensais e depois ele acaba sendo atingido pela maldição Cruciatus de Bellatrix e por mais alguns outros feitiços dos Comensais da Morte. Quando a batalha termina, Hermione, Rony, Gina, Luna e Neville, todos eles foram parar na ala hospitalar com ferimentos sérios e alguns deles correram o risco de sofrer danos mágicos permanentes. O único a permanecer de pé e sem ferimentos mais graves nessa batalha contra os Comensais da Morte foi Harry. Ele foi o único a realmente lutar quase que de igual para igual contra os Bruxos das Trevas. Número 7. Harry enfrentou o Lord Voldemort algumas vezes e saiu vivo. O próprio Hagrid disse que ninguém vivia quando o Voldemort decidia matar. E ele já havia matado muitos dos bruxos mais talentosos e poderosos de sua época. Mas Harry enfrentou o Bruxo das Trevas algumas vezes e saiu vivo. E eu nem tô falando da ocasião em Godric's Hollow quando Voldemort acabou derrotado ao tentar matar o bebezinho Harry. Eu tô falando dos momentos em Pedra Filosofal, quando Harry vence Voldemort e o Professor Quirrell, em Câmara Secreta quando ele derrota a lembrança de Tom Riddle, em Cálice de Fogo quando Harry duela o recém-retornado Lorde das Trevas e deixa ele completamente frustrado, e depois em Relíquias da Morte, quando Harry finalmente derrota o Bruxo das Trevas em um duelo. O lance é o seguinte, galera, quer vocês admitam ou não, quando o duelo foi pau a pau, com Voldemort sem mais nenhuma Horcrux, Harry venceu sem nariz e no livro ele ainda humilha o bruxo na frente de todos no salão principal. Harry diz todas as falhas e erros que Voldemort cometeu, que foram o motivo da derrota dele, deixando o Lord Voldemort cada vez mais furioso. Harry era muito bom, galera. Então é o seguinte, galera, não gostar do Harry ou achar que ele é um personagem chato, sem graça, ou qualquer coisa nesses termos é completamente aceitável, já que isso é uma questão de gosto pessoal, é uma questão de opinião. Embora eu ache que o Harry é um personagem sensacional e muito bem construído, sem falar que eu teria adorado ser amigo dele. Mas eu aceito perfeitamente que existam pessoas que não gostem dele. Agora, o que não dá pra dizer é que ele não era talentoso.
porque isso vai completamente contra os fatos apresentados nos livros e filmes de Harry Potter. E eu apenas citei 7 deles aqui para vocês, provando conclusivamente que Harry era um jovem bruxo excepcionalmente talentoso. Talvez ele não fosse tão talentoso quanto os pais dele, que eram reconhecidos como um dos melhores alunos de Hogwarts de sua época. Mas ainda assim, o guri era bom demais, galera. Deixem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre o Harry. Vocês gostam dele ou não gostam? Vocês se recordam de algum outro fato que mostre o quão talentoso ele era? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, chegou a sua hora de se inscrever. Clica aqui nesse botão e pronto, tudo resolvido. Não esquece do like, hein? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!